Vamos falar um pouquinho, e eu quero aproveitar, vamos falar desta amizade que existe grande da população de Ijuí com os Miron. Também existem laços muito fortes entre a família Miron e esta rádio, a Rádio Repórter de Ijuí. Então nós queremos registrar aqui que essa amizade é fortalecida com o vínculo da diretoria da rádio, cujo proprietário era o seu Wilson Mânica, com toda a família Miron. Ele era primo dos Miron, certo? Sim, a mãe dele é Miron. Muito bem. Então agora a gente começa a falar realmente da história dessa família, a história dos Miron. Para quem está acompanhando, eu quero registrar aqui a chegada do Sidney Mazzoni, editor do Jornal de Jundiaí, que vem representando a família Musael nesta manhã. Muito obrigado por sua presença, Sidney. E agora a gente segue com a história propriamente dita. Ijuí tem vários filhos ilustres. Para o pessoal que está acompanhando aqui da Rádio Difusora, na região de Jundiaí, toda Jundiaí, as cidades que estão acompanhando, Ijuí tem vários filhos ilustres, principalmente no esporte. Lá nasceram Felipe Mattioni, lateral direito, que joga atualmente no Mallorca. Tem também o jogador Paulo César Bayer, hoje no Atlético Paranaense. Tem ainda o treinador Paulo Bonamigo, é mais conhecido de todos. E ainda o ex-treinador da Seleção Brasileira de Futebol, o Dunga. Exatamente. Então, olha, falei um pouquinho de Ijuí, hein? Tô colocando Ijuí aí, lá no alto, essa cidade que hoje para ouvir a história dos Miron. Vamos lá. Antônio Miron nasceu em 1843 em Ramon de Loria, em Treviso, na região do Vêneto. Ele era filho de Valentina Broto e Giuseppe Miron. Em 1866, Antônio se casou com Regina Guidolin, ainda na Itália. No dia 22 de novembro de 1883, Antônio decidiu tentar a sorte no Brasil. Ele, a mulher e os filhos Pietro, de 15 anos, Josefina, 13 anos, Ângelo, 7 anos e Giuseppe, de 3 anos, e ainda Valentina, com menos de um ano, fizeram a viagem no navio Scrivia, que aportou no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1883. De lá, a família foi mandada para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Brasil, Regina e Antônio Miron tiveram mais 5 filhos: Maria, Isabel, os gêmeos Adão e Luiz e a caçulinha Ana. Na cidade de Ivorá, no Rio Grande do Sul, o imigrante ganhou um lote para recomeçar a vida. Eles se dedicavam à agricultura e, anos depois, a família Miron foi levada para a cidade de Ijuí, outra cidade gaúcha. Antônio morreu neste local com 64 anos. Regina tinha 77 anos quando faleceu. Giuseppe, filho de Regina e Antônio, se casou com Júlia Maria Nardon, com quem teve 11 filhos, que eram Benjamin, Amália, João, Maria Josefina, Maria José, Dorália, Francisco Antônio, Antônio Marco, Amália Regina, Clementina e Adão. Antônio Marco se casou com Herminda Dalegrave e também tiveram 11 filhos: Terezinha, Armando, Arnaldo, José, João, Antônio, Benjamin, Ed, Lúcia, Fátima, corrigindo Edi, Lúcia, Fátima, Inês, Cecília e Francisco. Antônio, Hermida e os filhos trabalhavam principalmente na agricultura, só que o casal priorizou a educação das crianças. Antônio Marco Miron adorava ler. Nas reuniões de famílias ele contava as histórias de infância, onde relatava as dificuldades que tinha superado. Essas histórias vinham recheadas de muitas piadas. Herminda, mulher de Antônio Marco, morreu com 87 anos. Apesar da idade avançada, ela era lúcida, lia jornais todos os dias e assistia jogos de futebol, principalmente do Internacional de Porto Alegre, de quem era torcedora fanática. Os descendentes lembram com muita saudade da lentilha que Herminda preparava para o Réveillon. Ela também preparava um doce muito especial chamado rapadurinha de leite, que era uma delícia. Herminda mantinha nas paredes da casa as fotografias das formaturas dos filhos e também dos netos. A família Miron está espalhada por todo o Brasil, inclusive aqui em Jundiaí. Aqui mora Clemir Miron, que é mulher do tenente João Carlos Raimann, do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, o 12º GAC. Este casal tem 4 filhos. A família vive na Vila Militar do GAC e foi através de Clemir que a história dos Miron pôde ser contada hoje.
Muito bem, agora eu quero aproveitar, perguntar para a dona Lúcia, perguntar para o senhor Armando, o que é que eles podem nos contar de alguns detalhes. Dona Lúcia, a senhora não falou ainda quase nada, só nos cumprimentou. O que é que a senhora consegue se lembrar deste tempo? O que é que a senhora tem para nos contar dessas tradições italianas que acabaram passando de geração para geração? Isso mesmo que você falou, Sandra. A minha avó preparava lentilha no final do ano, ela adorava juntar a família. Tinha que Sim. estar todo mundo lá com E ela. era uma família enorme, né? Bastante. Porque além dos filhos, os netos e os bisnetos, né? E ela fazia lentilha para todo mundo. Para todo mundo. E tinha a história de comer lentilha à meia-noite? À meia-noite. Era uma Fazer tradição. os pedidos. Ah, tem! Faziam pedidos especiais? Sempre, sempre. Todo ano a gente comia lentilha lá. Olha, que maravilha. E a casa sempre cheia, é uma coisa típica do italiano, querer ter junto todo ali Sempre. debaixo da asa, né? Sempre. Bastante gente. O que é que você se lembra desse jeito especial dos italianos? A gente já trouxe muitas famílias aqui contando, e sempre tem um ou outro na família que é mais animado, tem aquele que discute. É. Como eram esses encontros? Não, eu tenho uma tia, a Cissa, que mora em Novo Hamburgo, é a que conta piada da família. Até hoje? Até hoje. E todo Até mundo hoje. chora de rir. Todo mundo chora de rir. Mas não, ela conta assim as piadas normais, mas as piadas mais pesadas. E aí os sobrinhos, tia, pode parar, tia. Não, essa não. Mas todo mundo dá risada. Mas todo mundo acaba querendo ouvir um pouquinho e dando risada. E tem aqueles mais exaltados? Acontecem algumas discussões acaloradas ou não? Ah, sempre tem, né? Mas não muito sérias. Quando não. a gente pensa em esporte, todo mundo torce para o mesmo time? Não, né? A maioria, para o internacional. Opa! O senhor Armando, o senhor está nos acompanhando? Eu não concordo, eu sou gremista. Olha aí, ó um da família que é gremista. Ô, senhor Armando! Então há divisões na Ele família. é minoria. Olha, a Andressa está dizendo que o senhor é minoria, hein? Ah, é? Senhor Armando, conte um pouquinho. A dona Clemi acabou falando, a dona Lúcia acabou contando pra gente dessa tia que contava anedotas e que conta até hoje, desses encontros com a lentilha no Réveillon. O que é que o senhor lembra? Não, isso aí é o seguinte, naquela época, televisão não tinha, né? Essas modernidades. Então, os italianos, a família numerosa, digamos a nossa, se reuniam nos fins de semana, a primeira coisa era a missa, né? Os gringos têm que ir à missa. E depois eram os causos que se contavam, porque não tinha novela, televisão e não sei o quê. Então, eu tenho a impressão que dá muita saudade daquela época, porque a família era mais coesa, mais participativa e muito carinhosa um com os outros, apesar que não éramos de recursos, Sim. mas era uma vida familiar muito querida, muito animada e todos se sentiam felizes. E eu acho que é o fundamental, né? É, essa felicidade. Aliás, aqui em Jundiaí é uma cidade lotada de imigrantes italianos. O senhor, quando vier aqui nos visitar, vai perceber que andou um pouquinho pela cidade, encontra muitos descendentes de italianos. E Isso, todos têm esse traço da família ser algo muito forte, muito unida. A falta de recursos em nada impediu ou impede essa união, essa alegria latente dos italianos. Me conte uma coisa, quando é que o senhor visitará os parentes, os seus irmãos de família aqui na nossa cidade, senhor Armando? Olha, vamos estudar essa possibilidade. Por sinal, eu tenho um filho, aquele que eu falei que visitou a Europa já diversas vezes, Sim. Estados Unidos. Ele já esteve, ele participava da etnia italiana no setor de danças. E ele foi mais do que uma vez a Jundiaí, naquelas festas da uva e etc. Ele se apresentou algumas vezes ali em Jundiaí. Olha, que maravilha. Senhor Armando, os seus pais eram rígidos? Hein? Os seus pais eram rígidos? Não entendi o que tu disse. Os pais do senhor eram muito rígidos, enérgicos? Na minha opinião, sim. Mas você já imaginou, com 11 filhos, não dá para dar moleza, né? Com certeza. Mas eu Senão- lembro com saudade a orientação deles, e eles queriam que nós progredíssemos, que nós fôssemos bem-sucedidos no futuro. Naturalmente, sempre guiados pela bênção divina, né? Com Eles certeza. eram muito religiosos. Dona Lúcia, E tudo que eles faziam referendava a Igreja Então, tem Católica. vários parques de programação, né? Dona Lúcia, me diga uma coisa. A prioridade realmente era o estudo. Era o estudo. Sempre. Sempre priorizaram o estudo. O estudo.
Muito bem, gente. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar algo. Para a gente está sendo algo maravilhoso termos essas duas rádios hoje transmitindo a história da família de vocês, podermos contar esses detalhes. E agora a gente tem uma homenagem para vocês. Então, em homenagem à família Miron, a gente vai ouvir com Mário Lanza, Solemio.